Olha, no dia 10 de maio de 2022, quase 2 anos atrás, eu utilizei desse mesmo espaço aqui do grande expediente da Câmara Municipal de Patrocínio para mostrar o que sintetiza bem uma parte do vídeo agora que eu pedi para o Iramar rodar para a gente aqui agora. Por favor, Iramar. Recebi o doutor Ulisses no mês de março deste ano, logo após a sua nomeação, onde nós conversamos especialmente sobre um acontecimento extremo que estava acontecendo em São João da Serra Negra, que foi, em decorrência do grande volume de chuvas, a inundação de algumas residências, que eu até vou pedir para o Iramar, que já pode colocar essas imagens rodando para vocês, os colegas vereadores, poderem assistir, e o público que está em casa também ter noção, né, do quanto foi turbulento esse momento, né, lá em São João da Serra Negra, e são imagens que a gente, a princípio, só assiste às vezes no Jornal Nacional, na imprensa em nível nacional e em outras regiões. E quando a gente mostra umas imagens dessa aqui, né, do excesso de chuva, do grande volume de chuvas lá em São João, a gente realmente se assusta. O que aconteceu com isso? O excesso de chuvas em São João, nesse período, né, não foi só em São João, mas em São João especificamente, causou o aumento do volume, né, de um córrego que se chama Córrego Queixada, lá em São João da Serra Negra, que nasce no pé da Serra Negra, ali do Hotel Serra Negra. E ele é em declive, né, bastante acentuado, e o curso natural desse córrego, ele vai de encontro justamente à comunidade de São João da Serra Negra. E o que aconteceu ao longo dos anos? Esse córrego, né, devido à degradação, à retirada da mata ciliar, ao aumento, obviamente, da população de São João da Serra Negra e a demanda por água, ele foi sendo suprimido, coitado, ele foi sendo enxugado. Mas o leito do córrego permaneceu lá, né, ele está lá preservado. E a natureza tem, né, o seu curso natural. Pra vocês terem uma ideia, 40 anos atrás, o meu avô, quando chegou da região de Pilar, de Patos de Minas, 40, 50 anos atrás, ele adquiriu uma pequena propriedade onde tinha um munjolo e um moinho de pedra que era tocado por esse córrego, né? Nesse curto período de 40, 50 anos, o córrego foi praticamente extinguido lá em São João da Serra Negra. E com mais construção de 2 represas por agricultores, né, no leito do córrego, ele realmente parou de chegar essa água até a comunidade. E agora, com esse grande volume de chuvas, o que aconteceu? A água foi parar dentro da comunidade, seguiu o curso natural dela, com a ausência da mata ciliar para poder reter a água e tudo. E essas represas precisaram abrir os seus ladrões, porque senão ia arrebentar as represas dos produtores, e aí fica pior, ia chegar um volume de lama e de água muito mais intenso dentro da comunidade de São João. E então, esse grande volume de chuvas, com lama e tudo, chegou dentro da comunidade de São João da Serra Negra. Associado ao fato de que São João, assim como a maioria das nossas comunidades, os povoados aqui do município, não tem rede pluvial. Não tem rede pluvial para poder captar essa água e transportá-la no subsolo e desviar lá da comunidade. Não tem nenhum metro de rede pluvial, né, lá em São João da Serra Negra. Então, o porquê de trazer, pode deixar as imagens repetindo, não tem problema. É importante as pessoas terem noção do quanto foi pesado lá. E a intenção de trazer essa discussão, presidente, chamando dentro desse ambiente aqui da Câmara e destacando que Patrocínio agora tem uma defesa civil em funcionamento e muito bem coordenada, por sinal, por um profissional que eu gostei muito de conhecer, muito responsável, funcionário, um servidor de carreira, que é o doutor Ulisses. E lembrando que a Defensoria hoje a Defesa Civil funciona no mesmo prédio da Sestran, em frente à Secretaria de Saúde. É importante a gente dar publicidade para a população. E mais do que isso, considerando que agora a gente tem a Defesa Civil em funcionamento para receber as demandas, os protocolos, eu atento para uma questão muito importante, a previsibilidade. Se aconteceu o ano passado, seca intensa, chuva intensa, frio intenso, a tendência é acontecer novamente. Então, a própria lei, lá de 2007, diz lá no artigo 2º, parágrafo 4º, que é competência da Defesa Civil elaborar plano de ação anual visando o atendimento das ações em tempo de normalidade. Em tempo de normalidade. Ou seja, fazer planejamento, hora que está tudo calmo, certo? Bem como ações de emergência com a garantia dos recursos no orçamento do município também. Então, em março desse ano, depois dessa visita com o doutor Ulisses, mostrei essas questões, esses problemas de São João da Serra Negra. Ele pediu para documentar. Esses vídeos foram passados para a Defesa Civil, juntamente com um ofício da minha parte, com relatos das pessoas, com o endereço das pessoas onde a água invadiu, e a Defesa Civil se comprometeu a visitar lá a comunidade de São João da Serra Negra,
confirmar, obviamente, tudo que foi colocado e ouvir, nesse momento, obviamente, vai visitar agora em tempo de normalidade, fora esses vídeos, que são prova cabal do que aconteceu e do que pode acontecer, inclusive pior em São João. Eu acho importante a Defesa Civil agora, nesse momento, ouvir a população. Ir para lá, fazer esse levantamento de campo, e é o que nós estamos aguardando, e a partir desse ofício. A gente sabe que é novo a Defesa Civil, mas eu acredito na competência do Dr. Ulisses e da sua equipe, e tenho certeza que vai ser feita uma formalização desta demanda lá de São João da Serra Negra, conversar com as pessoas, ouvir delas que a água entrou, que estragou eletrodomésticos e tudo, né, que botou em risco a vida dessas pessoas. Então eu acho fundamental, mais uma vez, planejamento e previsibilidade. Que a gente possa agir muito menos para reparar do que para prevenir. Então, quase 2 anos depois, se repete a mesma situação lá em São João da Serra Negra. Eu gostaria de pedir para o Iramar já colocar agora as cenas da semana passada. Pode colocar sem áudio, Iramar, que eu continuo aqui no microfone explanando para as pessoas. No início da noite de 13 de março de 2024 agora, semana passada, se repetiu com muita intensidade, muito mais forte do que lá em 2022. E por que se repetiu? Porque, efetivamente, não foi feito nada, zero, por parte da Prefeitura de Patrocínio. Os ofícios que eu mencionei ali no primeiro vídeo, fiz a Defesa Civil, sugerindo que trabalhasse, então, com previsibilidade, com previsão, considerando esse nervosismo, né, vamos dizer assim, da natureza, com acontecimentos extremos, com chuva muito forte, com frio intenso e geadas, né, calor extremo também, e a tendência, a gente não precisa ser nenhum cientista, a tendência é só piorar. Então, a gente que tem que tomar as medidas para que não se repita esse tipo de situação. Reforçando, São João da Serra Negra não tem um palmo de rede pluvial, é uma comunidade grande, tá? Com quase 2.000 habitantes lá, residindo em São João da Serra Negra. O perímetro urbano de São João da Serra Negra é maior do que muitos municípios, muitas cidades, sedes de muitos municípios aqui de Minas Gerais e do Brasil. Não tem rede pluvial. Geograficamente, a sede do distrito está colocada, ela está numa posição abaixo da Serra Negra. Então, a água bate lá na serra, escorre e vem no sentido da comunidade. O leito do córrego Queixadas desemboca justamente na comunidade. Então, vamos dizer assim, o leito do córrego, que a natureza por centenas de anos, né, faz aquele caminho, continua ali, vai continuar desembocando lá. Então, nessa questão do córrego, até sugeri à Prefeitura um estudo para desviar o córrego antes de chegar na comunidade. E lá a natureza deu uma outra alternativa também importante, porque num nível menor, no nível abaixo, melhor dizendo, do que o córrego Queixadas, tem paralelo um outro córrego, ele está num nível mais baixo. Então você pode, antes de chegar na comunidade, desviar para jogar no córregozinho que tem um nível mais baixo, tradicionalmente lá a gente chama de córrego dos micos, e evitar que esse volume tremendo de água chegue em São João da Serra Negra. Associado a isso, obviamente, precisa fazer cacimbas de contenção de água na estrada paralela à escola de São João da Serra Negra. Inclusive, hoje, me parece que, ou essa semana, estão trabalhando lá. Tem que fazer um trabalho de conversação com os produtores, deixar fazer as cacimbas para conter a água, porque a estrada que sobe ali para o Chapadão, do lado da escola, ela funciona também como um canalizador de água para dentro da comunidade também. E, obviamente, a Prefeitura precisa começar as obras de construção de rede pluvial lá em São João. É claro que não necessariamente cortar a comunidade inteira, num primeiro momento, e fazer rede pluvial em toda a comunidade, mas precisa começar, sim, com obras de infraestrutura, de drenagem aí das águas das chuvas, para poder preservar a população de novos acontecimentos desses. Se nada foi feito, se não tem o mínimo de planejamento e de projeto, tudo indica que vai acontecer de novo. Basta chover forte de novo lá na cabeceira do córrego, que vai acontecer. Vai se repetir essa situação e a população vai passar por isso de novo. Ali, ó, nessa cena específica, é o Santíssimo, né, o sacrário lá da igreja de São João. Invadiu até o sacrário lá da igreja. Aquela pracinha central ali, ela foi toda tomada por água. A água passou por cima da praça. Tomou toda a praça. É uma coisa que a gente nunca viu acontecer em São João. Eu tenho 45 anos, nascido e criado lá na comunidade, nunca vi uma situação dessa. Então, se a Prefeitura, especialmente o Poder Público Municipal, que tem recurso, que tem funcionários, engenheiros, maquinário, não começar a agir e com previsibilidade, agora no próximo período de seca,
vai se repetir e cada vez pior. Então, fica mais uma vez registrado, fica aqui registrado na Câmara a voz da comunidade de São João da Serra Negra. Eu já vou deixar aqui até registrado, viu? Pode fazer à vontade o que vocês quiserem fazer lá e não precisa nem citar o meu nome, não precisa botar em placa, não tem essa vaidade. Não tem isso. Eu vou, para ajudar, eu não vou fazer nem indicação dessa vez. Para não falar depois, o vereador depois vai fazer uma fotinha lá com a indicação. Eu não me submeto a isso, é o meu jeito de trabalhar. E não se importem em dar crédito das obras que a prefeitura tem que fazer em São João da Serra Negra, por causa da população, não é por causa de vereador que vocês têm como oposição, não, ou que tem como independente. Tá? É porque a população de São João da Serra Negra, onde tem lá mais de 1.500 eleitores, que seguramente vocês irão visitar lá agora, nesse ano de eleição, que façam por eles, pela comunidade, que façam obras estruturais importantes que a comunidade está clamando. Tá? Então, fica mais uma vez reforçado um pedido que está completando 2 anos, né, onde nada foi feito em São João da Serra Negra para poder minimizar, pelo menos minimizar, não vou nem falar resolver esse problema do córrego Queixada, que desemboca, né, exatamente em cima da comunidade lá de São João da Serra Negra. Então, gostaria de agradecer ao presidente, os senhoras e senhores vereadores e o público, né, que nos acompanharam até esse momento para poder ter essa oportunidade de trazer mais uma vez esse grito, né, esse clamor da comunidade. O pessoal também de São João da Serra Negra tem uma preocupação grande em relação às represas de alguns produtores que tem no leito lá do córrego Queixada, inclusive um deles é do alto escalão da prefeitura, que eles não sabem se nem licença tem para fazer uma represa daquele tamanho lá, entendeu? Então, eles estão preocupados também com a questão de 2 ou 3 represas que tem no leito do córrego Queixadas. A Defesa Civil chegou até visitar essas represas lá. Porém, no relatório que eu tive acesso, a Defesa Civil fala só o seguinte: a represa não rebentou e não informa se aquela represa tem licença, se ela foi construída da forma devida, qual que é o grau de risco de rompimento dessa represa. Então, se ela está devidamente legalizada.